grandes polos do futebol brasileiro estão entre São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Minas, talvez. E a mídia ela dá muita importância para esses estados que eu citei. Eu acredito que isso seja um pouco injusto com o futebol do Nordeste, do Norte. E o futebol do Nordeste, eles têm sua força, eles são representantes da nação até. O futebol do Ceará, o futebol do Pará, o futebol da Bahia é muito forte. O Bahia 2 vezes campeão brasileiro, foi o primeiro time a representar o Brasil na Copa Libertadores. E claro, o futebol de Pernambuco, que tem muita força. Inclusive, o futebol de Pernambuco é a nossa pauta de hoje. O futebol de Pernambuco merece respeito. A nível nacional, o Sport talvez seja o time de Pernambuco que mais tem a força. O Sport já foi campeão brasileiro de 87. Me desculpe os flamenguistas, vocês são grandes, vocês já representaram o Brasil como o maior time do Brasil, tem a maior torcida. Porém, eu acredito que o Sport, e muita gente também acredita que o Sport seja o legítimo campeão de 87, a Copa União. Tá certo que naquela época era muito desorganizado, a Confederação Brasileira não existia, era uma bagunça. Tá certo que nunca foi uma entidade louvável, talvez de respeito, eu não sei. Era uma bagunça, isso era, com certeza era uma bagunça. Mas o Sport é o legítimo campeão brasileiro de 87, tanto que representou o Brasil na Libertadores de 1988, ao lado do Guarani, vice-campeão brasileiro de 87. Então o Sport, ele tem uma força nacional muito grande. Não só campeão brasileiro de 87, como vice-campeão da Copa do Brasil em 89, quando o torneio teve seu início. A Copa do Brasil começou em 89, com o Grêmio campeão. Mas o Sport foi até a final, desbancando times considerados favoritos. E 19 anos mais tarde foi campeão da Copa do Brasil, ganhando do Corinthians. Tá certo que o Corinthians estava na Série B naquele ano, mas o Corinthians é um dos maiores times do Brasil. Mesmo na Série B, o Corinthians chegou na final. O Corinthians é o terceiro maior campeão da Copa do Brasil. Então o Sport ganhou de um time que é considerado um dos melhores atualmente do Brasil. É um time que merece muito respeito, é um time que tem uma camisa muito forte. É um time que já revelou jogadores que foram campeões por clubes importantes do Brasil e do mundo. Juninho Pernambucano é um exemplo, revelado no Sport. Falando do Náutico a nível nacional agora. O Náutico é vice-campeão brasileiro de 1967. O Náutico perdeu pro Palmeiras. O Palmeiras que naquela época era tido como uma academia de Ademir da Guia, entre muitos outros. Na primeira final, o Náutico perdeu pro Palmeiras, em Pernambuco. Não era na sua casa nos Aflitos, mas era na Ilha do Retiro. Mas estava como mandante, perdeu por 3-1 pro Palmeiras. Mas no Pacaembu, o Náutico venceu por 2-1 o Palmeiras. O Náutico ganhou do Palmeiras em casa, na casa do Palmeiras. E a finalíssima, o Náutico perdeu pro Palmeiras no Maracanã, que era a terceira final. Mas o Náutico desbancou o Cruzeiro na semifinal e o Atlético Mineiro nas quartas. Então não foi qualquer campanha do Náutico, não. Então o Náutico também merece um respeito e um reconhecimento nacional. É um time muito importante. E terminando a sessão dos grandes de Pernambuco, o Santa Cruz. Santa Cruz que eu tenho um carinho especial. Eu respeito o Náutico, respeito o Sport, mas se eu fosse pernambucano, eu torceria pro Santa Cruz. O Santa Cruz não tem um título a nível nacional. Porém, a torcida do Santa Cruz é maravilhosa. A torcida do Santa Cruz, ela quebra paradigma. É uma torcida, no futebol de hoje, uma torcida à parte. No futebol que hoje é comércio, no futebol que não tem mais aquele romantismo, a torcida do Santa Cruz, ela faz nos lembrar que um dia existiu o futebol. A torcida do Santa Cruz merece ter a fé recompensada com um grande título. Nesses últimos anos, o Santa Cruz bateu recordes de público. Alguns anos atrás, o Santa Cruz estava na 4ª divisão, mas mesmo assim na 4ª divisão, bateu recorde de público de time que está na primeira, há anos e não faz nada por estar lá. Essa torcida é maravilhosa por ser o que é. Falando de nível nacional, agora vamos para o nível estadual, o estado de Pernambuco. Até o final dessa edição, o Sport é o maior campeão, com 40 títulos. Logo em seguida, aí sim o Santa Cruz tem seus títulos recompensados no estado de Pernambuco. É o segundo maior campeão com 27. O Náutico é o terceiro com 21. E claro, a gente nunca esquece do nosso querido América, do Ameriquinha, do Mequinha. Um América diferente, inclusive, porque todos os Américas do Brasil são vermelho e branco. Tirando o América Mineiro, o Ameriquinha de Pernambuco é verde e branco também. Um América diferente, um América simpático. E o Ameriquinha passa por uma crise financeira, mas tem 6 títulos. É o 4º maior campeão de Pernambuco. E para deixar registrado, o América ele passa por uma crise financeira. Essa crise é atribuída ao fato de uma dívida de um valor X,
A sede do América ela foi leiloada por um valor que excede muito ao valor da dívida e é um valor muito abaixo do valor da sede, cara. Aí eu pergunto, cadê a Federação Pernambucana? A sede do América é patrimônio cultural, patrimônio histórico, patrimônio público. A Federação Pernambucana, o estado de Pernambuco, a cidade do Recife, cadê os políticos? Não pode deixar isso acontecer com, não só com a América, mas com outras entidades, mas falando do América especificamente, isso é uma injustiça. Não pode deixar isso acontecer, o América é tradição. O pessoal mais inteirado ao assunto, os torcedores do América, dizem que pode ser uma possível especulação imobiliária, o que torna muito mais triste esse fato que uma especulação imobiliária possa ganhar de um patrimônio, de uma história, de um acervo cultural. E continuando aos times de Pernambuco, também tenho simpatia pelo Central de Caruaru e pelo Porto de Caruaru também. O Porto, que foi vice-campeão do estadual no ano de 1997 e no ano seguinte também, em 98 foi vice também. E o Central foi vice-campeão pernambucano em 2007. O Central inclusive jogou contra o Palmeiras na Copa do Brasil de 2008. Foi eliminado, mas foi um jogo histórico para o time do Central. Mas o Central e o Porto, eles têm sua parte na história e têm minha simpatia também. E uma opinião pessoal minha, porém eu acredito que muitos devem concordar também. Falar do esporte. O esporte tem um símbolo muito bonito. Tem uma cor muito forte também. O rubro-negro, essa cor é uma cor muito forte. Mas o símbolo do esporte é um símbolo muito bonito. É um símbolo que já contém um mascote, que é o leão. A simbologia do leão é o rei da selva, né? Então é uma cor forte, um símbolo bonito com um mascote muito forte dentro do símbolo e isso caracteriza um símbolo muito bonito. Falar do Náutico. O Náutico ele tem atualmente um dos uniformes mais bonitos do futebol de Pernambuco e brasileiro. Inclusive isso se deve à Umbro. Eu nunca vi um uniforme feio da Umbro. E eu não tô fazendo propaganda, é um gosto pessoal. Eu não preciso disso até... Aliás, eu preciso disso, mas eu não recebo por isso, cara. Mas é um uniforme muito bonito. É um nome forte também, Náutico, né? O Santa Cruz, além da torcida maravilhosa, o Santa Cruz tem um nome forte. Santa Cruz. É um nome muito forte, Santa Cruz. Simboliza uma esperança, talvez. E é um nome condizente à torcida, que é uma torcida muito forte também. Não só estadual, mas a nível nacional. Nós do Mais 5 Minutos valorizamos muito o futebol pernambucano, mas não só o pernambucano. O nortista em geral, o nordestino em geral. O futebol do Rio Grande do Sul, o futebol de Minas, o futebol do Rio, o futebol de São Paulo, o futebol do Centro-Oeste. O futebol. Nós valorizamos o futebol. E em Pernambuco se joga futebol. Muitos de vocês devem estar se perguntando por que o babaca lá está gravando com a camisa do Juventus. Infelizmente eu não tenho nenhuma camisa de time pernambucano ainda. Gostaria muito de ter uma do América, inclusive, ou do Santa. Mas também escolhi a do Juventus, porque o Juventus, eu acredito que o Juventus ainda é uma resistência do que é o futebol naquela essência de antigamente. Curtam nossa página, é o que eu lhe peço. Fala que nem o Andreoli. E aí, tio? Eu sou mano, sabe? Isso gravou? Agora falando do nível estadual. Estávamos falando... claro que estávamos falando, que eu acabei de falar, merda de burro.